Alegre, eu posso dizer que finalmente eu recebo a sexóloga, ginecologista, integrante do Comitê Executivo da Sociedade Mundial de Sexologia, Jaqueline Brendler. Prazer te ter aqui. Boa noite. Boa noite, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Demorou, hein? Tu não para, guria. Muito convite, muita viagem, muito evento científico ao redor do mundo. O mais recente é o Congresso Mundial de Saúde Sexual em Praga, inclusive onde foi eleita integrante do Comitê Executivo da Associação Mundial para a Saúde Sexual, é isso? Isso mesmo. Tá. O que vocês trataram de sexo? Mudou o sexo a partir de Praga, não? Eu diria que alguns pontos ficaram mais esclarecidos, né? Esse evento ele é muito grande, são 7 salas simultâneas, né? E a OAS, ela tem filiados nos 5 continentes, então todo tipo de manifestação sexual, de sexualidade ou de transtorno sexual foi abordado, assim, foi um evento muito grande, né? Foi muito interessante, né? E também, claro, se definiu os rumos da sociedade para os próximos 4 anos, né? Porque em função das eleições, agora Pedro Nobre é o novo presidente, é o nosso colega de Portugal e junto com ele foram eleitos mais 19 pessoas, né? Para fazerem parte e atuarem em diferentes campos da sexualidade. São diferentes e várias frentes de trabalhos e comitês. Foi muito interessante, Felipe. Entre as 19 pessoas, tu? Sim. Eu até tive a honra de ser a segunda pessoa mais votada. Eu tive um voto a menos do que o Pedro Nobre. E, claro, né, eu vou trabalhar com ele. Sou secretária para as Américas, que inclui a América do Norte, a América Central e a América do Sul, né? E a gente agora tem uma reunião em setembro para lapidar melhor os rumos da sociedade nos próximos 4 anos, né? A diretoria vai se reunir, então eu acho que está tudo bem encaminhado para ser uma ótima gestão, um ótimo período. Em um congresso mundial, reuniu os 5 continentes, a gente pensa que o sexo é muito diferente em cada continente, tem isso? Ou as questões são muito parecidas, os problemas são muito parecidos entre os que vivem na América do Sul, os que vivem na Ásia, na África, na Oceania, na Europa? Eu diria que os problemas sexuais e a maneira de tratar os problemas sexuais, né, são muito parecidos, porque o que é ciência é ciência. É ciência aqui, é ciência na África, é ciência na Europa. Na Europa existem consensos sobre qual medicação é efetiva, que tipo de psicoterapia é efetiva. A diferença é o entendimento do sujeito inserido naquela cultura. Então, seguramente, alguns aspectos da sexualidade na África serão abordados pelo sexólogo local muito melhor do que seriam abordados por mim, porque eu não conheço profundamente a sociedade africana. Então, a mesma coisa, se a gente estiver falando do Alasca, dos esquimós, então, algum médico do Canadá e que vá mais vezes para o Alasca, ele tem condições de tratar melhor a pessoa, porque ele conhece o contexto cultural e a sua variedade melhor do que uma médica latino-americana como eu, né? Então, sim e não, a maneira de tratar inclui a ciência, e a ciência possui estudos bem claros, né? Para uma medicação ser aprovada, o estudo tem que ser duplo cego, randomizado, comparado com placebo, para ver se tem, né? O placebo é tudo que, né? São drogas inertes que possuem até 30% de eficácia pela sugestão do médico. Então, para um remédio ser aprovado, vai ter que ter 70%, 80% de eficácia para solucionar aquela questão. Então, esses protocolos internacionais são bem firmados na sociedade, né? E a mundial é isso, é uma sociedade que congrega, né? Os 5 continentes. Então, é sempre muito bom participar dos eventos. Eu falei 3 vezes numa plenária, isso foi também para uma médica latino-americana ser convidada para falar numa plenária, né? É muito interessante. Quem são convites eu falei uma das vezes sobre o que aumenta a excitação sexual em mulheres. É uma pesquisa bem grande minha, né? Eu apresentei os resultados de 2.600 pacientes, mas eu já tenho alinhavado 3.000 respostas dessa pesquisa, né? E, claro, na plenária, normalmente, é quando o N da pesquisa, o número da pesquisa vai para a plenária, os estudos com um número de pesquisa, um número muito alto de
de pessoas envolvidas, né? Por mais que seja bom um estudo com 50 pessoas, 50 pacientes ou 500, tem um peso menor do que um estudo com 2.000, 3.000 pessoas envolvidas. Esses né? pacientes todos são de consultório, no caso? Não, esses eram da população em geral também. O guia população geral também inclui pessoas com problemas sexuais, né? Mas no meu consultório, sim, eu já atendi mais do que 3.000 pacientes, né? Embora não faça parte desse estudo, né? Pelo tempo, né, que eu estou formada e pelo tempo que eu me dedico à sexologia. O que aumenta a excitação das mulheres? Dá esse segredo, afinal de contas. Mas são vários segredos, né? É uma lista com 39 itens e tem um item aberto, né, que a pessoa pode escrever. Então, o resultado foi agrupado pelo nível de escolaridade da pessoa. Muda muito? Tem fatores que mudam, alguns fatores mudam, né? Mas os fatores sempre estão relacionados ao homem, ao comportamento erótico do homem, ao que o homem propõe na relação sexual, porque a pesquisa era o que aumenta a sua excitação sexual numa relação homem-mulher. Então, é uma relação heterossexual, né? E digamos, resumidamente, né, a gente separou, então, por faixa etária, por nível de escolaridade, por número de filhos, né? Então, o que excita mulheres com 2 ou mais filhos é diferente do que excita mulheres solteiras e muito jovens, né, sem filhos. E deu diferença. A gente usou um programa de computador chamado SPSS e foi significativo realmente as diferenças de comportamento. Mas tudo não é sobre o que excita a mulher, não é exatamente o seu comportamento sexual, a roupa que ela está vestindo. É o comportamento erótico do homem, resumidamente, assim, só que, claro, eu vou escrever provavelmente um livro sobre isso, porque são muitos detalhes, né? Então, assim, mas é o que o homem propõe, o que o homem faz. Livro, a gente volta a falar só sobre o livro. Tá, mas é o seguinte, vamos lá. Mulheres solteiras se excitam com o que em relação ao homem? De novo, são casais heterossexuais, mulheres solteiras. Por exemplo, uma coisa que não tem nas mais velhas e mais independentes economicamente é a questão do nível de agressão. Assim, as mulheres mais jovens gostam dessa... deu significativo na pesquisa, né? A gente se surpreendeu e a gente recolocou os dados 2 vezes no programa para ver se conferia. Elas gostam mais dessa questão de um certo nível de agressividade do parceiro. Cara que chega. Que chega bem chegado, né, como elas dizem, e também um certo nível de agressividade. Só para dizer... Sem machucar, Felipe. Sem machucar. Exatamente. Sem machucar. A agressividade, né? É o cara que se impõe, mas é o cara que chega chegando. Que comanda a transa. Que comanda a transa. Tá. Isso. E elas não excita tanto elas o fato de elas fazerem tudo que elas gostam, tudo que vem na cabeça. Já mulheres mais velhas, de 30 e poucos anos, 35 para cima, por aí. Solteiras ainda, tá falando? Daí solteiras e casadas, essas, né? Fazer o que tem vontade, né? Realizar suas fantasias, e até porque eu acho que uma mulher com 35 anos já sabe que fantasias tem. Às vezes, a que tem 20, 21, 22, não tem tanta certeza, assim, ela está experimentando. Depois vai virar fantasia ou não, né? O que ela fizer, né? Então, as mulheres de mais idade, né? A história de ela também ser atuante, ela também tem um papel significativo na transa, é importante, além do comportamento erótico do homem, né? Do homem saber o que está fazendo, né? Então, não ser seguro, né? Tudo isso conta. E, claro... tem 10.000 pormenores, né? Por isso que precisa ser escrito, claro, né? Porque é uma pesquisa muito grande. Como você fez uma referência ao fato de uma mudança das mulheres em relação a filhos, quando elas têm filhos, sim, muda essa questão para elas de excitação? Muda, e pasmem, para os homens também. E para os homens também. Ou, por exemplo, a história de transar parcialmente vestido, né? Isso, para pessoa jovem, não é significativo, né? A história mesmo com pessoa jovem parece que é tirar toda a roupa, né? Mas
eu fico pensando por que deu significativo para homens e mulheres, né, de mais idade com 2 filhos. Talvez porque sempre tem o risco da criança entrar no quarto, né? É uma casa que tem crianças, né? Que tem 2 filhos, 3 filhos, né? Então, o ideal, eu sempre digo para os pacientes, né, é que se mantenha a porta do quarto chaveada todos os dias, porque os filhos não vão pensar que os pais estão namorando todos os dias. Porque se tu só chaveia a porta do quarto quando tu vai ter um relacionamento sexual, o filho daqui um pouco já deduziu isso, percebe né? Isso. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, a porta que sempre está aberta se chaveia, né? Então, mas eu acho que é pelo risco, essa história de transar parcialmente vestido, porque deu também para homens, né? Porque nós vivemos numa cultura machista que parece que por homem não interessa, o homem quer fazer sexo de qualquer jeito. Não, mas tu vê, né, tem uma mudança aí em relação aos homens casados, né, quando tem filhos em casa, eles também, digamos assim, né, eles se adaptam a ter um sexo um pouquinho mais comedido, até com alguma roupa. Tá, né? Só para eu entender, porque quando você falou excitação, me parecia assim, as pessoas se excitam, ou é a maneira como elas têm de transar? Não, a pergunta é excitação para homem, era bem explícita a pergunta, é facilitar a ereção, né? E para a mulher facilitar a excitação. Além de homem facilitar a ereção, que é um dado visível, né? Tá. Tinha que se sentir emocionalmente excitado. E para a mulher, a pergunta incluía a lubrificação no genital e se sentir emocionalmente excitada. Porque eu pensei primeiro fazer essa pesquisa, porque é uma pesquisa que a margem de erro diminui, porque como existem dados físicos, né? Na mulher, lubrificação e no homem, ereção, a margem deles se enganarem na hora de responder já diminuía, né? Mas, é claro, eu falei sobre os dois, falei sobre homem, falei sobre mulher, né, na plenária, mas existe sempre, né, muitas Qual é o coisas. grau de confiabilidade de uma pesquisa envolvendo sexo? Se todo mundo genericamente Porque é anônima, diz... né? Não, mas todo mundo genericamente diz que, mesmo que anônima, né, as pessoas mentem sobre sexo. Pode. Todo mundo é bom de cama quando está falando, nem todo mundo é bom quando está realizando. Como é que é isso? Qual é o grau de confiabilidade? Então, quanto maior o N da pesquisa, né, e existem programas de computadores específicos, né, justamente para ver o índice de resíduos para cada resposta, se tem significância estatística, né, então, né, existem técnicos da área de TI, junto com os médicos, né, do ramo da epidemiologia, que são os profissionais, né, que estudam a questão estatística, né, que definem que tipo de programa tem que ser rodado para o tipo de pesquisa, Felipe. Né? E por isso que um N maior já torna a pesquisa mais confiável. Né? E claro, não tem como fazer manualmente, né, a análise né, de 39 fatores mais uma resposta que a pessoa, uma pergunta em branco que a pessoa pode botar qualquer dado ali, né? Em quase 3.000 pessoas, né? Não tem como fazer manualmente. Tem que se usar um programa que já seja respeitado no ramo da pesquisa. Margem de erro que vocês trabalham nisso, tem alguma margem de erro na pesquisa? É que a significância do P foi menor que 0,050, né? Então, assim, como eu não sou formada em estatística, não sei te explicar, mas eu sei que é muito, muito seguro. Muito, muito, muito seguro. Muito próximo da veracidade. Então, tem um grau de confiabilidade, mesmo as pessoas falando sobre sexo. Mas anonimamente, né? E elas não eram obrigadas a responder nenhum questionário. O questionário foi respondido porque quiser. O questionário está no meu site, que é www.terapiadosexo.med.br. É um site de medicina e sexualidade, né? Deve ter, no total, só a área de adolescentes tem 10 subdivisões, né? A área de mulher deve ter umas 10, a área de homem deve ter 8 subdivisões. Então, é um site sobre medicina e sexualidade. Também tem uma área escrito lá pesquisa. As pessoas gostaram do site e eu penso que em retribuição ao que elas leram e gostaram, elas foram lá e responderam a pesquisa, né? E eu só fiquei sabendo quando eu recebi um e-mail com o resultado da pesquisa, claro. Né? Não tem nenhum rastreador no site. Certo. Se vocês quiserem, pode ir lá e continuar respondendo. Tem 13 pesquisas no site. Terapia do sexo? .med.br. Tá. As pessoas mentem muito no consultório sobre sexo? Não, porque no consultório a consulta é privada, né, Felipe? Elas já chegam
conscientes que estão com um problema e querem resolver, são focadas. Elas demoram um pouquinho para vir, né? Mulher demora mais que homem, porque, infelizmente, mulher pode fingir, pode emprestar o corpo para outro transar, né? E cada vez mais as mulheres se conscientizam que isso não é objetivo de vida, né? Então, uma mulher pode fazer isso 1, 2 vezes, mas daqui a um pouco ela se dá conta, né, que ela também tem que aproveitar sexo, né? E cada vez mais homens e mulheres vão consultar. Então, como a consulta é privada, não existe por nenhum convênio, a pessoa tem que estar disposta a reembolsar, desembolsar aquilo ali. Claro que ela pode pegar o recibo e ser ressarcida no imposto de renda porque é consulta médica, né? Mas então... mas não tem por que mentir, gastar para mentir, é isso. E também reservar um espaço para ir no consultório do médico e mentir. Então tem muito sofrimento, Felipe, né? As pessoas chegam com muito sofrimento, às vezes sofrimento de anos, né? Porque não sabiam que existia solução para um determinado problema. Estou conversando com a médica ginecologista, sexóloga Jaqueline Brendler, integrante do Comitê Executivo da Associação Mundial para a Saúde Sexual. Nós vamos falar no próximo bloco a respeito de um evento gratuito que acontece na Henriques, dia 26 de julho, Amor, Laços e Intimidades e outros assuntos. Programa no oferecimento da Celulose Rio Grandense, volta depois do intervalo. Essa noite, Jaqueline Brendler, sexóloga, deixa eu fazer uma correção. Amor, Laços e Intimidade, 26 de agosto, na Henriques. Evento gratuito, todo mundo pode participar. Que evento é esse? Você é a organizadora, Jaqueline? É um evento da Associação Mundial para a Saúde Sexual, né? Eu fui eleita para o comitê executivo, então uma vez por ano a gente comemora o Dia Mundial de Saúde Sexual e se discute saúde sexual. Esse ano o slogan é Amor, Laços e Intimidade, então vão ter psicólogos, psiquiatras e ginecologista, urologista convidado para discutir esse tema, né? Estão todos convidados, não precisa se inscrever, é na sala 21 na Henriques, na Avenida Ipiranga ali, é só chegar às 8h30 da manhã até o meio-dia, 12h30. Qual é o público que vocês estão focando? Todo mundo que se interessa por amor, por laços e intimidade, né? E porque o amor é universal, né? Então, interessa a um adolescente, interessa a uma pessoa da meia idade, você imagina que vamos ter esse público bem variado. Sim, e inclusive pessoas também homossexuais, bissexuais, porque né, o amor existe para todas as pessoas. A diferença é se a pessoa é do mesmo sexo, é do sexo oposto, né? Às vezes são duas pessoas na meia idade que vão comparecer, que acharam interessante o programa, né? Vai estar divulgado no site da Henriques também e na página do Facebook chamada Dia Mundial de Saúde Sexual. Todo o programa vai estar lá. Tá, então é o seguinte, volta aqui antes do dia 26 de agosto para a gente falar só sobre esse evento. Tá, obrigada. Tá, porque eu acho que é legal a gente pegar e fazer um programa especial sobre isso com você e outros dos convidados que vão estar lá. Vamos voltar um pouco ao primeiro lugar. Congresso Mundial de Saúde Sexual em Praga, né? Esse trabalho de sexólogo que você realiza, você é remunerada por isso? Porque você tem uma série, se eu pegar e ler o teu currículo aqui, eu vou ficar uns 3 minutos lendo o teu currículo só de trabalho associativo teu. Aí tu consegue, vai pra lá, vai pra cá. Realmente, a gente tem que ser muito flexível, porque no meu caso, eu só tenho atividade remunerada no meu consultório, né? Existem alguns sexólogos que, em alguns lugares do país, é muito raro, né, ter um ambulatório de sexologia que atenda pelo SUS. Mas existe, principalmente quando é vinculado a uma universidade, existe alguns ambulatórios bem focais no Brasil que atendem consultas do SUS na sexologia, né? E
Eu trabalho no meu consultório e trabalho na Sociedade Brasileira, na Sociedade Latino-Americana, da Sociedade de Sexologia e Educação Sexual, que a sigla é FLACES. Eu sou vice-presidente segunda, né? E trabalho na Associação Mundial. Mas então não há tempo para tudo isso. Eu me desdobro. Na verdade, eu trabalho mais horas de atividade não remunerada por semana do que atividade remunerada. Né? Porque agora mesmo vai sair o boletim da Sociedade Latino-Americana da FLACES. Eu tenho 3 artigos no boletim da FLACES, né? Isso demanda tempo. Demanda tempo, é espanhol, né? O boletim da FLACES para a Sociedade Latino-Americana, né? Eu poderia escrever em espanhol, só que só os brasileiros vão entender o que eu escrevo, porque na Latinoamérica, né? O Brasil é uma ilha que fala português, Sim. A Latinoamérica fala espanhol. Então, né, eu consigo escrever em espanhol, consigo falar espanhol, e daí já são 3 artigos agora. Depois que eu cheguei de Praga, já escrevi 3 artigos em espanhol só para o boletim da FLACES. Deixa eu voltar ao bloco anterior, que uma ou duas vezes você fez referência a medicamentos, a remédios. Sim. Década de 60, uma revolução sexual se dá com a pílula. A pílula ficou. A pílula vai mesmo para o comércio na década de 60, né? Ela é fabricada em 58 e entra no comércio em 60 mesmo. Década de 60, uma revolução sexual. Década de 90, aí pega a mulher. Década de 90 tem uma revolução sexual que é o Viagra. Sim, 98 Viagra. E aí pega o homem. Sim, pega o homem. E aí, na década de 80, muita mulher inserida no mercado de trabalho, né? Muita mulher inserida no mercado de trabalho. Década de 90, as mulheres já estão a 1000 por hora no mercado de trabalho. Isso também muda a relação conjugal, né? Porque, na verdade, quando a mulher começa a trabalhar, ela começa a reivindicar seus direitos, inclusive a ter prazer na relação sexual, né? Inclusive a pensar que eu mereço ter prazer, eu mereço ter orgasmo, eu mereço gostar de sexo. E, claro, existiu Isso mesmo lá em 60, com tudo que foi a revolução sexual da pílula anticoncepcional, nas décadas de 60, 70, 80, isso não estava presente na mulher? A mulher, assim, na década de 60, né? Quantas mulheres estavam inseridas no mercado do trabalho? Eu fico pensando o quanto isso era consciente, né? O divórcio foi aprovado nos anos 70 no Brasil, Felipe. Então, né, só que tu vê, se a gente for pensar no Chile, né, no Chile eu lembro que eu estava indo para um congresso no Chile e daí no avião descobri que fazia 2 anos. Isso foi em 2005, descobri, lendo o livro da Marta Medeiros sobre o Chile, descobri que há 2 anos tinha sido aprovado o divórcio no Chile. Então, se no Brasil foi na década de 70 que aprovaram o divórcio, no Chile foi no ano 2000, no início dos anos 2000. Então, a gente tem que considerar o panorama geral. Sim, o Viagra foi lançado em 98, né? E a partir dali, a gente também tem a questão da internet, né? Do início da internet, do início da globalização. E, realmente, assim, eles começaram a se preocupar um pouquinho melhor com a mulher. A Pfizer também dissecou cadáveres de mulheres depois do lançamento do Viagra para descobrir o tamanho total do clitóris. Porque, né, pasmem, né, quando eu me formei, não se sabia o tamanho real do clitóris. Então, o clitóris tem de 9 a 11 centímetros. Isso é uma descoberta recente. Isso, e foi paga com interesse de vender remédio. Foi paga pela Pfizer, que resolveu dissecar cadáver no ano de 98. Quando ela lançou o Viagra, ela queria lançar o Viagra para mulher. Mas para lançar, teria que ter uma estrutura... O clitóris é semelhante ao pênis, né? Em relação ao tecido erétil que tem. E daí foi dissecado o cadáver de mulheres para ver o tamanho total. É de 9 a 11 centímetros. Só que a parte mais rica em nervinhos e que dá mais prazer é a parte visível, que é a glande, que é a parte externa, né? Então, em toda a parede anterior da vagina tem clitóris. A gente não sabe se tem ponto G, mas que tem clitóris... Sim, a descoberta de 98 da Pfizer, né? Então, né, as pesquisas, que é difícil alguém pagar pesquisa só para saber coisas sem ter interesse de vender remédios. Tem que ter a finalidade de algum lucro. E, embora, claro, a Pfizer não ficou pobre, né, porque não vendeu Viagra para mulher, desistiu de vender Viagra para mulher, porque ela entendeu que a mulher é mais complexa, né? Não é a mulher quer mais, ela quer... Então não precisava ter gasto tanto dinheiro em
pesquisa Ela demorou para entender que vocês são mais complexos. A mulher é mais complexa, então só a parte do genital, né, não é a coisa que é mais interessante. A mulher que é o todo, né, no relacionamento sexual. O antes, o durante e o depois, resumidamente, né. Então, o nível de resposta do sildenafila, né, da sildenafila para a mulher foi um pouco maior que o placebo. E como para homem a resposta é muito exuberante, não é que não deu resposta nenhuma para a mulher, deu, sim, mas deu um pouquinho maior do que o placebo. E a Pfizer, temendo perder o mercado masculino por comparação, resolveu não fabricar o remédio para a mulher. Tem muito remédio ainda para ser descoberto nessa área, tem muita pesquisa ainda de novos então vamos remédios. falar de pesquisas, pesquisas em andamento agora, né, um dos problemas que mais atinge pessoas em relacionamentos de longo prazo, né, é o baixo desejo sexual em mulheres, a baixa libido, em relações de longo prazo. Em relações de longo prazo pode ser 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, antigamente, quando a gente falava relações de longo prazo, a gente pensava 20 anos, 30 anos, não. Né? Já atendi pessoas com 3 anos de relacionamento e relativamente jovens e com diminuição do desejo sexual. Então, para esse problema em mulheres, tem a psicoterapia, né, que não tem efeito, que se aplicar das técnicas corretas por um bom sexólogo, né, vai melhorar, né? Mas existem as pesquisas então em andamento para diminuição do desejo sexual em mulheres. Tem a testosterona transdérmica e está sendo pesquisada nos Estados Unidos, chama Libgel, né? Ela foi para ser aprovada pelo FDA, o FDA negou, agora tem um novo desenho de pesquisa que está sendo feito nos últimos 3 anos para mulher com testosterona transdérmica. Então é o Libgel. São 4, né? Outra medicação é o bremelanotide. O que já está em comercialização? Em comercialização, mas com baixa eficácia, porque para mulheres nós não temos uma droga que funcione em nenhuma fase, nem para orgasmo, nem para excitação e nem para desejo. É a flibanserina. No Brasil também? Não. Fora? A flibanserina nos Estados Unidos, mas a comercialização é restrita. Por quê? Porque ela dá hipotensão postural e dá desmaios. Então, só alguns lugares, algumas cidades nos Estados Unidos, umas 3 ou 4, vendem flibanserina com todo o rigor médico aplicado na receita e pesquisando a mulher. Então, assim, e essa é a última droga que foi aprovada, né, para desejo diminuído. E existe uma droga para homem, que é a mais recente, que foi lançada, mas também com uma baixa eficácia, né? Então, assim, drogas boas a gente não tem, mas com baixa eficácia para homem é para ejaculação precoce. Né? Por exemplo, tem a venda no Uruguai, aqui no Brasil não passou pela Anvisa. Né? Como é o nome da substância? A dapaoxetina. O que é a dapaoxetina? É um antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação da serotonina, como vários que a gente conhece, né? Só que ela tem uma meia-vida curta. Isso quer dizer o quê? Que logo ela é eliminada pelo corpo, ela dura pouco tempo. Então é tomada antes da relação sexual e na pesquisa ela aumentou o tempo de latência, o tempo de duração dentro da vagina para o homem ejacular aumentou 3 vezes. Mas isso, na prática, às vezes significa 3 vezes o tempo que o homem demorava antes de tomar o remédio. Então, se ele demorava 30 segundos, passa para 1 minuto e meio. Mas isso não satisfaz nenhuma mulher. Uma transa que dura 1 minuto e meio de penetração. Então, é esse o problema da dapaoxetina. Né? Ela aumentou 3 vezes o IELT, que é a abreviação de intervalo, tempo de latência intravaginal. É o tempo que o homem vai demorar para ejacular intravaginal. Né? Então, como aumentou 3 vezes, mas foi pesquisada em homens que tinham uma ejaculação muito, muito grave, né? Na prática, ela não tem uma boa eficácia. Porque 1 minuto e meio para uma mulher, 2 minutos, 3 minutos para uma mulher não ajuda ela a ficar satisfeita nem com a transa e muito menos a obter orgasmo. Ou seja, tem muita pesquisa ainda para ser realizada em outras áreas próximas. Não é? No caso do homem, não é apenas a questão da ereção, que isso
já está solucionado. O único remédio que nós temos bom mesmo é para ereção. Porque para ejaculação precoce, tu entende, né? O que foi pesquisado especificamente para isso, na prática, né? Nem é vendido no Brasil, é vendido em alguns países, mas não tem um bom resultado. E no caso da mulher, ainda há muito a se avançar nessas pesquisas, porque não há realmente um remédio eficaz. E mesmo que é comercializado nos Estados Unidos, né? É comercializado com restrições, porque dá desmaios, dá tontura, dá hipotensão postural. E na Europa chegou a ser vendido testosterona transdérmica para melhorar desejo sexual e foi retirado do mercado. Né? Então, assim, realmente nós temos muita pesquisa para ser feita, só que a gente pode também melhorar a sexualidade de uma outra maneira, né? O sexólogo, eu sou médica, eu me capacitei, né, lido com sexologia, Sim. Aplico técnicas psicoterápicas que... Você já publicou sobre isso, inclusive? Sim. Os meus artigos estão agora mesmo, em agosto, eu tenho 2 capítulos que vão ser publicados dentro de um tratado de ginecologia. É o tratado de ginecologia da editora GEM, que vai ser lançado agora em agosto em São Paulo. O editor é Ricardo Lasmar. Eu tenho um capítulo de disfunção da excitação e disfunção do orgasmo. Mas também já publiquei, eu sou membro da Academia Internacional de Sexologia Médica. Lá, no livro da academia, que foi lançado há 2 anos atrás, o meu capítulo é sobre ejaculação precoce e sobre ejaculação retardada. Isso se trata... E as opções terapêuticas. O cara estava há 1 minuto pensando assim, não tem remédio pro meu problema. Isso se trata hoje consultório. Sim, né? Eu fiz formação, sei aplicar técnicas psicoterápicas, né? E tanto para esses problemas que eu apontei, que eu escrevi no livro da Academia Internacional de Sexologia Médica, ejaculação retardada, ejaculação precoce, existem técnicas para disfunção erétil, né? Eu tenho uma técnica que é toda minha, que é original, que eu publiquei há 10 anos atrás, na revista da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, que é a nacional de sexologia, né, a maior sexologia do Brasil, que visa erotizar a mente das mulheres. Então, mulheres com baixa libido, com baixa motivação para sexo, com baixo apetite sexual, tem solução. A gente não tem solução química ainda, né? Mas a gente tem solução através de técnicas que visa erotizar a mente da pessoa, né, através de técnicas psicoterápicas. Então, é uma consulta por semana, né, e a paciente vai ser instruída a realizar temas de casa eróticos sozinho, visando erotizar a sua mente. Então, a questão toda é que sexo primeiro tem que acontecer na mente e depois acontecer na vida real. Então... Mas as pessoas, só para, de novo, aquele negócio, as pessoas não pensam mais do que agem, no caso. E você está dizendo assim, não, primeiro tem que Pessoa saudável pensa positivamente em sexualidade, romance e sexo. Pessoa com problema sexual não pensa, não tem fantasias sexuais, Felipe. Só pensa no seu problema. Porque eu não funciono, porque eu sou meia mulher, porque eu sou meio homem, né? Então, é diferente a mente de uma pessoa saudável, claro, o sexo faz parte da vida. É um dos pilares da existência humana. Sim. É a sexualidade. Mas uma pessoa que já transou 50 vezes, 100 vezes e o problema se repetiu, qual é a chance de na vez 101 o problema se resolver automaticamente? Não, ela já vai com certeza que vai de novo não funcionar. Então, na verdade, né, existe como mudando a maneira da pessoa pensar, surgiu o desejo sexual. Né? E, claro, a mulher vai ter que... né? Existem vários questionários e também a conversa toda semana, né? Nas sessões de psicoterapia no consultório, a mulher vai descobrir o que é erótico para ela, o que é afrodisíaco para ela, porque o que é para uma mulher não necessariamente é para outra. Não, né? Tem receita pronta nisso. Não tem receita pronta. Então, se ela soubesse também o que é erótico para ela não precisaria vir consultar, ela não teria o problema. Claro. Né? Então, todas as pessoas que estão em casa e sabem o que é erótico, sabem o que é afrodisíaco, têm fantasias, elas são saudáveis. Né? E, digamos, se tivesse que se dar uma nota de 1 a 10, se elas estão se dando nota na sexualidade, nota 6, 7, tá ótimo, não precisa dar nota 10, né? Mas existem pessoas que, né, vão se autoavaliar, talvez o seu desempenho seja 1, 2, 4, essas precisam de ajuda, essas sofrem muito. E tem técnicas, então não temos remédio para todas as situações.
né? Mas temos como ajudar com técnicas psicoterápicas, desde que o sexólogo tenha formação. Tem uma questão que eu não tenho remédio: falta de tempo. O programa está estourando, eu quero te agradecer muito. Tá combinado, porque foi muito complicado te trazer aqui a primeira vez. Antes de 26 de agosto, que é quando teremos lá o Amor, Laços e Intimidade na Riggs, você volta. Sim, vou voltar. Tá bem. Obrigada. Jaqueline Brenner, muito obrigado pela tua presença aqui. Sim, foi um prazer. Sucesso em todas as missões que tu tem, nas diferentes sociedades que tu participa, e bons estudos aí. Obrigado mesmo. Obrigada, eu que agradeço. A gente encerrou o programa com Jaqueline Brendler, sexóloga, ginecologista, integrante do Comitê Executivo da Associação Mundial para a Saúde Sexual. A você, muito obrigado. Obrigado também a Celulose Rio Grandense e Top Glass. Top Glass pelo apoio, na Top Glass que é responsável pelo nosso cenário. Uma boa noite para você. Fique agora com o Guaraci Andrade. Tchau.